caso da chamada, como é o caso da chamada elevação do Rio Grande. Mas, então, vejam, eu quero chamar a atenção disso daqui, porque a gente vai tratar especificamente de alguns fenômenos relacionados a essa deposição de sal aqui, né? A esse processo de deposição de sal que aconteceu em mais ou menos 110 milhões de anos atrás, né? Então, essencialmente, nessa nossa introdução, a gente tem a abertura do Atlântico Sul pelo sul, a formação de uma barreira separando essas bacias de Pelotas e de Santos, e a deposição de sal ao norte, tá? Bom, durante mais ou menos 30 milhões de anos, né, depois da abertura do oceano, durante mais ou menos 30 milhões de anos, não houve grandes movimentações, não houve grandes movimentações tectônicas, né, grandes fenômenos tectônicos de soerguimento. Mas em 80 e alguma coisa, milhões de anos, começou o soerguimento da Serra do Mar. Bom, essa é uma questão interessante, porque originalmente as drenagens, né, os rios, eles corriam diretamente em direção ao Oceano Atlântico, né? E, num determinado momento da história evolutiva, houve essa inversão. Por quê? Porque, justamente, muito próximo da linha de costa, houve o soerguimento dessa serra que a gente conhece como Serra do Mar, que se estende aí do Rio de Janeiro, né, do norte do Rio de Janeiro, até a altura de Santa Catarina, mais ou menos, né? Agora, a pergunta é, por que ou como é que essa Serra do Mar soergueu? Bom, para essa Serra do Mar soerguer, eu preciso de uma reativação tectônica, ou seja, eu preciso de algum mecanismo que faça com que a serra soerga de novo, a serra suba de novo, né? E então, o que se acredita, né? O que os estudos mais recentes sugerem, né? Os estudos mais recentes, eles sugerem que, nessa idade, mais ou menos, houve uma das fases de soerguimento da Cordilheira dos Andes, ou seja, que do outro lado do continente sul-americano, lá do outro lado, no processo no qual a placa do Pacífico penetra por baixo da placa da América do Sul, né, houve uma das fases de soerguimento da Cordilheira dos Andes. E, na verdade, essa zona de subducção, ou seja, essa placa penetrando por baixo da outra, ela aquece de uma maneira ou de outra toda a parte da crosta, né, o contato da crosta com o manto, aquece e leva a esse processo de soerguimento, ocorrência de vulcanismo, né? Então, são coisas que, aparentemente, é um fenômeno que está ligado a um processo do outro lado do continente, afetando o nosso lado aqui. Então, teria havido um grande soerguimento da placa sul-americana nesse período, fazendo com que eu tivesse esse soerguimento da Serra do Mar. Isso tem alguns estudos mais ou menos recentes que dão conta ou que falam disso, né? Bom, e onde que a gente entra nisso, né? Onde que a gente entra? A gente tem feito vários cruzeiros a bordo do navio oceanográfico Alfa Crucis, que é o navio oceanográfico do Instituto Oceanográfico da USP, né? Vários cruzeiros. E nesses vários cruzeiros, um dos equipamentos que a gente usa é um amostrador desse tipo, que ele serve para mostrar o fundo, né? Ele tem uma caixa, né? Ele tem uma caixa na qual toda essa traquitana aqui, toda essa traquitana, ela desce, crava no fundo do mar, e depois existe uma espécie de guilhotina que fecha o fundo dessa caixa aqui e traz as amostras de fundo do mar para a gente, né? Esse equipamento aqui chama-se box corer, né? E o que a gente coletamos? A gente já coletou algumas centenas de amostras com os box corers, né? E, de repente, o que aconteceu? Numa das campanhas do Alfa Crucis, né? Numa das campanhas do Alfa Crucis, no meio daquela lama, daquela areia que a gente encontrou pedaços, a gente encontrou
pedaços de rocha. Não um, né, mas um monte, né? E uma coisa que era importante, não em todas as estações de coleta, mas em algumas estações de coleta. Mas vinha um monte, gente, um monte, tá? Uma coisa que é importante, a gente ficou meio assustado, porque a gente não conseguia entender a origem dessas rochas, né? Por quê? Porque não existe, aparentemente, não existe nenhuma fonte dessas rochas, a gente estava muito distante do continente, né? A gente estava a mais de 100 quilômetros do continente, sem nenhum rio por perto, sem nenhuma fonte possível de sedimento por perto, né? E a gente achou esse monte de rochas. Vejam que existem alguns fragmentos menorzinhos, alguns maiores, né? Uma coisa que é legal, essas rochas servem de substrato duro para alguns organismos, né? Aqui está um zoom, e aí a gente foi olhar essas rochas aqui, a gente foi olhar essas rochas com mais detalhe, né? E olhar com mais detalhe, do ponto de vista geológico, é fazer uma lâmina de rocha para a gente ver a mineralogia, é pegar um pedaço e fazer a composição química dessas rochas, e é pegar outro pedaço e tentar determinar a idade dessas rochas, né? Então, esse é um processo, embora a gente tenha coletado essas amostras em 2016, 2017, só recentemente a gente conseguiu juntar todas as peças do quebra-cabeça. E uma coisa que chama muito atenção quando a gente vê essa rocha macroscopicamente e microscopicamente, chama a atenção de que essa é uma rocha vulcânica. Ou seja, chama a atenção o fato de que essa rocha ela é proveniente de um vulcão que, de uma maneira ou de outra, expeliu, né, esse seu material magmático, né? Como é que a gente sabe isso? A gente não tem os minerais bem formados aqui, bem cristalizados, né? A gente tem a cristalização é muito incipiente, típica de rocha vulcânica, né? E uma coisa que é muito, muito interessante, a composição dessas rochas, desta rocha aqui, particularmente, ela é particular, né? Ela não tem nada a ver com as rochas vulcânicas que estão presentes na bacia do Paraná, por exemplo. Ela não tem nada a ver com as rochas vulcânicas que formam o maciço de Poços de Caldas, ou de Itatiaia, ou de Cabo Frio, só para dar uma ideia para vocês, né? Eu vou falar um palavrão, essa aqui é uma rocha que a gente dá o nome de traquiandesito, ou traquibasalto, né? Não importa muito, mas é uma rocha alcalina. Mas o que é importante a gente saber dessa rocha, né? O importante é a gente saber a idade. E que idade é essa, gente? A idade que a gente obteve, a gente mandou essas amostras para a Austrália, para um laboratório especializado, e a gente conseguiu uma idade de 82 milhões de anos, de 82 mil anos antes do presente. Tá? Uma coisa que é importante, essas rochas, esses basaltos que ficam aqui na bacia do Paraná, eles têm idades da ordem de 130 milhões de anos, ou seja, não tem nada a ver com esse daqui. Essa idade, gente, ela é uma coisa importante. Por quê? Porque apesar dela ter uma composição única, né, ou seja, apesar dela ser diferente de todas as outras rochas vulcânicas que a gente tem, ela tem uma idade muito, muito parecida com todos os edifícios vulcânicos que a gente tem no estado de São Paulo, tá? Ou seja, a gente tem em Cananéia, a gente tem, na Ilha de São Sebastião, a gente tem 3 vulcões, na Ilha do Montão de Trigo, Ilha dos Búzios, Ilha Vitória, então um monte de lugares no litoral paulista, a gente tem rochas vulcânicas com a mesma idade, ainda que a composição seja diferente. Então, isso para a gente acende uma luz, fala assim, opa, encontramos um vulcão? Será que é isso? Né? E aí, para a gente tentar descobrir de onde vem, a gente tem que usar outras ferramentas. Uma outra coisa que é importante, né? Onde que a gente encontrou essa rocha, tá? A gente encontrou essa rocha, né? No topo de um diápiro de sal. Bom, que sal é esse? Né? O sal, eu já dei uma dica lá no começo da apresentação, né? Que sal é esse, né? E o que é diápiro, né? Eu já vou contar isso para vocês. Mas
o que vem a ser esse diápiro. Mas, só para mostrar uma figurinha, a gente encontrou esses fragmentos de rocha, entre outros lugares, aqui no alto desta feição aqui. Isso aqui é uma imagem do fundo do mar, gente. Isso aqui é uma imagem do fundo do mar. E vejam, tem alguma coisa, uma estrutura rugosa aqui. O fundo aqui é rugoso. Vejam que tanto para a esquerda quanto para a direita o fundo é liso, mas aqui o fundo é bem rugoso. E um dos conjuntos de amostras dessa rocha vulcânica que a gente achou está exatamente sobre esse trecho rugoso aqui, tá? Bom, então, voltando aqui, né? Isso aqui eu estou vendo em superfície, e isso daqui eu estou usando uma técnica que a gente chama de sísmica de reflexão, né? Guardadas as proporções, né? Para quem nunca ouviu falar esse termo, é como se eu estivesse fazendo um raio-x do fundo do mar, né? Então, isso daqui é um perfil, né? Isso aqui é um perfil, e a gente encontrou aquela rocha aqui em cima. Alô? Sim? É que saiu a apresentação, alguém sem querer compartilhou a tela. Gente, mantém tudo fechadinho aí para não ter problema. E aí você vai ter que compartilhar de novo. Ok. E aí, falando, ó, nós vamos fechar a enquete que está lá no slide. Ela é bem importante para a gente continuar nesse formato, né? Para mostrar que tem gente de muitos lugares ouvindo o Café com Ciência. E nós vamos liberar uma próxima. Então, olhem ali no chat. Fica à vontade, professor. E, Michel, eu tenho um pessoal querendo entrar na reunião. Aí acho que está esperando sua liberação. Eu liberei mais aqui agora. A partir de que momento deixou de compartilhar? Quando você mostrar um perfil sísmico de diápiro. Ok. Vou voltar então, gente. Tá? Eu vou voltar. Peraí. Tem gente pedindo para... Vocês não têm como autorizar, né, gente? Não, a gente não consegue. Tá bom. Então, pessoal, como eu disse para vocês, né, um dos lugares em que a gente encontrou essas rochas, né, essas rochas vulcânicas aqui, foi exatamente em cima deste diápiro de sal. E eu já vou dizer para vocês o que é que ele significa, né? Vejam essas letras D que estão aqui, né? Vejam que uma dessas letras D está aqui em cima, tá, gente? Então, a gente encontrou aqui, né? Mas, além da rocha aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, olha o que a gente encontrou aqui. Deem uma olhada nesses amarelinhos aqui, ó. Queria que vocês olhassem esses amarelinhos aqui. E deem uma olhada nessa estrutura que está aqui embaixo, nesse cone aqui, ó. Tá? Deem uma olhada nesse cone aqui, tá? E vejam, uma coisa que é interessante, olha, dá para vocês verem, olha quantos cones eu tenho aqui, de formatos diferentes, né? E eu queria chamar a atenção também, vejam como aqui, olha, a gente tem as camadas, né? De repente a gente tem essa estrutura cônica aqui, e em outros lugares a gente tem feições desse tipo. Vejam como as cores aqui são diferentes, né? Eu não vou entrar em muita nomenclatura, né? Porque eu sei que tem gente de diversas áreas, né? Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, desses cones aqui, né? Cone, o que pode ser um cone, gente? Tá? O que seria esse cone, né? Na verdade, mais de um cone, né? Cada cone desses é um vulcão, tá? Cada cone desses é um vulcão. Então, na verdade, a gente, voltando, então a gente encontrou uma evidência física, né? Vários pedaços de rocha,
né, vulcânica, né, e a gente saiu caçando de onde elas poderiam ter vindo, né, e a gente observa que lá no fundo do mar, lá no fundo, lá em uma determinada camada, né, lá em uma determinada camada, a gente começa a encontrar uma série de estruturas vulcânicas, né? E existem maneiras da gente descobrir qual é a idade dessas camadas, tá? Por quê? Porque alguém já fez estudos que a gente chama de estudos de correlação estratigráfica. E quando a gente amarra esses estudos de correlação estratigráfica, determina a idade das camadas, a gente vai chegar a uma idade aproximada de 80 milhões de anos, tá? A gente precisa entender que em geologia não existe, é muito difícil em geologia a gente determinar uma idade exata, né? É muito complicado eu determinar uma idade exata. Então, por exemplo, quando eu estou falando de 80 milhões de anos, pode ser 80 mais ou menos 500 mil, coisa desse tipo, tá? Mas uma coisa que é bem interessante é que a gente descobriu um conjunto de estruturas vulcânicas, né? Um conjunto de estruturas vulcânicas que tem uma idade de mais ou menos 80 milhões de anos. Ou seja, a gente começa, e além dos vulcões propriamente dito, a gente tem também estruturas que parecem pequenos derrames, né? Ou seja, é como se a lava, né, o material vulcânico não saísse, mas ele penetrasse no meio das camadas, né? E alguns lugares em que não houve a erupção, mas houve sim, perdão, não houve erupção, mas houve sim a cristalização desses materiais embaixo da superfície. Ou seja, a gente encontra evidências de vulcanismo em toda essa região. E olha, não são poucos, tá? São algumas dezenas, né? Ou seja, quando a gente tenta botar todas essas estruturas no mapa, a gente vê que existe uma nuvem de estruturas vulcânicas, né? E aí, uma coisa que é bem legal. Bom, a gente encontra vulcões, estruturas vulcânicas, estruturas magmáticas que não são vulcões, né? Mas que, de alguma forma, são relativamente próximas aos vulcões que a gente conhece no nosso litoral. E uma coisa que é legal, né? São estruturas, são vulcões, são rochas vulcânicas que têm a mesma idade, né? Então, parece que, ao invés de ter vulcões isolados, parece que a gente acaba tendo como se fosse uma província vulcânica, né, nessa região que nunca havia sido descrita antes, gente. Eu garanto para vocês que uma coisa que é legal para a gente, né, é que nunca ninguém tinha descrito vulcanismo nesse trecho ao sul da Bacia de Santos, né? Na verdade, todas as indicações de vulcanismo que eram apresentadas anteriormente na literatura, elas estavam relacionadas ao alinhamento do Cabo Frio. Então, é a primeira vez que a gente descobre vulcões, né, no fundo dessa bacia, né, com uma idade muito, eu diria, igual, né, uma idade igual aos vulcõezinhos que nós temos no nosso litoral aqui, né, mas de composição diferente. Então, na verdade, a gente determinou a existência de uma província, né, magmática, né? Bom, como é que tudo se encaixa, né? Como é que a gente consegue determinar, né? O que a gente pode imaginar, né? Bom, a gente pode imaginar o seguinte: vejam, nós estamos diante de uma atividade vulcânica que tem uma certa idade, né? E o que a gente queria saber é o seguinte: será que a gente consegue amarrar tudo isso com as fases, né? Será que a gente consegue amarrar com as fases de evolução dos Andes? Sim,
tá? Se vocês olharem aqui, vejam que entre 24 graus sul e 28 graus sul, né, o soerguimento da Cordilheira dos Andes, nessa fase que as pessoas chamam de altiplano e puna, o soerguimento aconteceu em mais ou menos 80 milhões de anos, né? E vejam, da mesma maneira, essa tracejada aqui, ele representa o soerguimento da Serra do Mar. Vejam que mais ou menos no mesmo intervalo eu tenho o soerguimento da Serra do Mar também, né? Então, essa curva aqui está me mostrando que entre 90 milhões e 70 milhões a Serra do Mar subiu, né? Então, vejam, eu tenho o vulcanismo, né? Eu tenho o soerguimento da Serra do Mar e eu tenho o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Ou seja, aparentemente, a gente consegue explicar essa atividade vulcânica em função de um dos momentos de soerguimento da Cordilheira dos Andes que teria gerado as condições térmicas e tectônicas para que tudo isso soerguesse. Bom, e o sal? Bom, vejam, os vulcões estavam lá embaixo, certo, gente? Né? E eu preciso de alguma maneira de fazer com que aquelas rochas vulcânicas subam, né? E quem é que fez com que essas rochas vulcânicas subissem? Bom, aqui a gente tem um aspecto que é muito importante. Este sal, depois que ele foi depositado, né? Aquele sal, que é o tal do sal do pré-sal, né? Depois que ele foi depositado lá naquele mar antigo, 110 milhões de anos atrás, né? Esse sal recebeu uma carga de vários quilômetros de sedimento, ou seja, vários quilômetros de sedimento se depositaram sobre aquele sal. E o que aconteceu? Este sal tem propriedades físicas que o tornam mais móvel, né? E aí, o que aconteceu? A tendência desse sal foi, em alguns lugares, correr lateralmente, mas em outros lugares se aproveitar de fraturas nas rochas e subir, formando essas montanhas, né? Esses cones, né? Que a gente dá o nome de diápiro, né? Neste caso, se vocês observarem, o fundo do mar está aqui em cima, né? O fundo do mar está aqui em cima e os diápiros estão aqui embaixo. Mas pode acontecer de um diápiro subir e atingir a superfície do fundo do mar, ou seja, chegar no fundo do mar. E esses diápiros, na medida em que eles vão subindo, eles vão carregando as rochas que estão sobre as quais eles vão cortando. E entre as rochas as quais eles cortaram estavam aquelas rochas vulcânicas. Então, esses diápiros, né? Esses diápiros são os responsáveis por levar os fragmentos de rocha vulcânica para o fundo do mar, né? Esses diápiros, essa atividade, né, que a gente chama de diapirismo, né, relacionada ao que a gente chama da tectônica do sal, né, ela tem uma outra importância muito grande. E qual é a importância que o diápiro tem? Vejam, o diápiro ele está subindo, forma-se um monte de fraturas, e junto com esse sal subindo, pode eventualmente subir fluido. E que fluido é esse, gente? É gás. E que gás é esse, gente? Pode ser o metano, CH4. Ou seja, eu posso ter escape de metano natural, que é resultado da decomposição da matéria orgânica nas camadas de sedimento, o gás escapa e vai formar algumas estruturas aqui em cima, no fundo do mar, que a gente dá o nome de pockmark, né? Se vocês procurarem no dicionário o que significa pockmark, é uma doença antiga, que não existe mais, né? É uma doença chamada varíola, né? Então, assim, é uma doença que antigamente matava muita gente, né? Hoje em dia, a varíola só existe em laboratório, né? Mas
As pessoas da minha geração ainda tomaram vacina contra a varíola na infância, né? Hoje em dia não faz mais parte do calendário de vacinação. Mas forma esses pockmarks. E o que são esses pockmarks? Esses pockmarks, na verdade, são depressões no fundo, do mar, ou às vezes em lagos, causadas pelo escape violento de gás. Então, vejam, esse esquema aqui, ele está mostrando o topo do diápiro, a formação dessas fraturas no fundo do mar e o gás escapando. E quando o gás escapa muito violentamente, ele acaba implodindo, né, solapando esse fundo do mar e gerando os tais dos pockmarks, né? Alguns dos pockmarks são ativos, né? Alguns dos pockmarks são ativos e a gente consegue ver indícios de atividade, e outros pockmarks são, vamos chamar assim, inativos ou fósseis, né? Mas, de qualquer maneira, para vocês terem uma ideia, naquela região em que a gente encontrou as rochas, a gente trabalhou em cima de um campo de pockmarks. Cada pontinho desses que vocês estão vendo aqui, cada pontinho desses é um pockmark, né? E para vocês terem uma ideia, nós temos alguns pockmarks aqui que chegam a ter 1 quilômetro de diâmetro por 100 metros de profundidade. Tem alguns mais rasos, de poucos metros de diâmetro e poucos metros de profundidade. E só aqui, e na verdade depois a gente continuou o trabalho mais para o sul aqui, a gente encontrou mais de 1000 pockmarks. Ou seja, cada pockmark desses é um evento de expulsão de gás, tá? Cada pockmark desses é um evento de expulsão de gás. Então, só para vocês terem uma ideia de como, de quanto gás tinha e de como a atividade do sal foi capaz de trazer não só aquelas rochas vulcânicas que estavam lá no fundo do mar, né, lá no meio das camadas, mas também de modificar o fundo do mar de uma maneira muito, muito, muito intensa, tá? Bom, outra novidade, né? Isso aí é um trabalho, esse a gente já conseguiu publicar, mas uma coisa que é bem legal. Em algumas áreas, o diápiro, ele não é exumado, né? Ele não é exumado. Vejam, aqui está o diápiro exumado, ele está aqui na base aqui. Em algumas áreas, o diápiro não é exumado. Eu não tenho a formação de pockmark, mas, eventualmente, também, em função da formação dos diápiros, né? Em função da formação dos diápiros e do escape de fluido, este fluido, ao entrar em contato com a água do mar, permite a precipitação de carbonato de cálcio. E essas crostas de carbonato de cálcio, né, muitas vezes elas acabam sendo colonizadas por corais de águas profundas, e aí a gente tem um processo contínuo de crescimento dessas estruturas de carbonato, coral, vai crescendo, 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 e a gente tem a formação de montes carbonáticos, né? E a gente acabou encontrando o primeiro mega monte carbonático do Atlântico Sudoeste. É a primeira vez que alguém descreve um mega monte carbonático, né? No Atlântico Norte, na Irlanda, existe um conjunto muito famoso de mega montes carbonáticos, mas esse aqui é o que a gente chamou da cadeia carbonática Alpha Crucis, né, em homenagem ao navio da USP, né? Se vocês observarem, ele tem essa forma de anel aqui, né? Ele tem essa forma, né, de anel. E para vocês terem uma ideia, algumas dessas elevações aqui, a elevação mais alta, ela se ergue 340 metros acima do fundo do mar. Então, são verdadeiras montanhas, né? São verdadeiras montanhas formadas em função da precipitação de carbonato e colonização de corais de água profunda, né? Então, ela tem essa forma, né, de ferradura aqui, né, essa forma anelar, né, de ferradura, e uma coisa que é interessante, o diápiro de sal está mais ou menos aqui no meio, ou seja,
naquele processo de fraturamento, ele forma um monte de fraturas, o fluido vai escapando, e aí, onde o fluido foi escapando, foi precipitando o carbonato, precipitando e permitindo a formação dessa cadeia, né, chamada cadeia alfa-crucis, tá? Esse é um trabalho que a gente publicou no ano passado, ficou bem legal, né, que o pessoal do laboratório fez, ficou bem legal. E aqui, então, vejam, essa aqui é a imagem em planta, né? Essa aqui é a imagem em planta, e aqui algumas imagens em perfil, né? Então, a gente vê o monte carbonático, né, saindo assim. Nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, essa feição aqui, ela tem alguma coisa como 150 metros de altura com relação ao fundo do mar, né? Mas a gente tem a mais alta, ela tem 340 metros em relação ao fundo do mar, e a gente deu o nome de Monte Besnar, né? Bom, e está aqui, né, o material que recobre esses montes carbonáticos, né? São corais de água profunda. Me permitam os biólogos aí, vocês sabem que eu não sou biólogo, mas principalmente existe um coral aqui que é Lophelia pertusa, existe pelo menos mais 2 espécies de coral de água profunda, mas junto com isso existe uma fauna associada, tinha muito ofiuroide, poliqueta, molusco, né? Então, aparentemente, e é uma coisa que é interessante, porque quando a gente sai, né, a gente coleta fora, a gente não vai encontrar essas estruturas todas que a gente encontra aqui, né? Em algumas coletas, né, a gente sequer conseguiu coletar sedimento, praticamente o que veio foi um emaranhado de corais de água profunda muito grande, preenchendo quase que totalmente a caixa do amostrador. Bom, o que mais que a gente consegue enxergar nessas coisas? Ainda no Monte Alfa-Crucis, né? Então, olhando com detalhes, né? Olhando com detalhes, a gente vê aqui, é como se eu tivesse tirando lá, fazendo uma fotografia do fundo do mar, né? Então, se a gente pudesse olhar através da água do mar e olhar para o fundo do mar, a gente veria todo este relevo aqui, né? A gente veria todo esse relevo, né? Com grandes variações aqui está o perfil do Monte Besnar aqui, né? Aqui está o perfil que fica exatamente nessa área aqui, né? Tem o perfil do Monte Besnar aqui, mas eu queria chamar a atenção de um outro aspecto, que é o seguinte, vejam, nessa imagem C aqui, eu tenho monte e eu tenho uma sombra para trás, né? Eu tenho monte e eu tenho sombra, monte e sombra, e por aí vai, né? Esse tipo de sombra, na verdade, é uma depressão que está acontecendo à retaguarda dos montes, né? A retaguarda dos montes, e, na verdade, a gente chama, em linguagem geológica, geomorfológica, a gente chama de comet mark, marca de cometa. Não é que caiu um cometa aqui, gente. Na verdade, essas marcas de cometa, esses comet marks, eles nos mostram o sentido da corrente, né? E a corrente aqui está me dizendo, a comet mark aqui está me dizendo que a corrente está se dirigindo para noroeste, perdão, para nordeste, desculpem, para nordeste. E uma coisa que é interessante aqui, né? Para eu ter a formação dessa comet mark, eu preciso ter uma corrente bastante intensa, relativamente intensa, e esta, na verdade, é a região de ação mais intensa do que se conhece como corrente de contorno intermediária, ou seja, uma corrente que age sobre o fundo do mar, mais ou menos, nesse caso aqui, a gente está mais ou menos a 600, 800 metros de profundidade, a gente tem a ação, a ocorrência dessas comet marks aqui, né? Então, vejam que eu consegui extrair informação, eu consigo extrair uma informação que originalmente nem deveria estar relacionada, mas eu consigo extrair informação até da hidrodinâmica, até da dinâmica de fundo, eu consigo extrair informação, né? Bom, resumindo, né? O que eu tenho? Abertura do Atlântico. Se eu não tivesse um oceano se formando,
Se eu não tivesse um oceano se formando, eu não teria uma história para contar, certo? 2, deposição de sal. Essa deposição de sal, ela só aconteceu porque eu tinha uma barreira geográfica separando, né? Eu tinha algum tipo de barreira geográfica separando o que hoje a gente conhece como Bacia de Santos do que hoje a gente conhece Bacia de Pelotas. Atividade vulcânica, né? E soerguimento da Serra do Mar, né? Com consequente inversão das drenagens. Essa atividade vulcânica é aquela que nos permitiu encontrar as rochas. Então, essa atividade vulcânica é aquela que nos mostra, né? Ou é aquela que forneceu o material para as rochas que a gente encontrou, né? A formação está aí. Agora, como é que eu consegui recuperar esse material? Eu só consegui recuperar esse material porque eu tive uma atividade tectônica de sal, né? E uma coisa que é importante, essa tectônica de sal, ela dura até hoje. Se ela não estivesse acontecendo, eu não teria o diápiro exumado, né? Aquele diápiro que saiu para o fundo do mar, né? Ele teria ficado lá embaixo, né? Então, se eu não tivesse uma tectônica ainda ativa, talvez esse diápiro tivesse ficado lá embaixo, né? Outra coisa, o escape de fluidos, né? E o que o escape de fluido é importante? Porque ele formou os pockmarks, né? E também ajudou a formar os montes carbonáticos. E sobre tudo isso, eu tenho a ação das correntes. Bom, por que esse tipo de trabalho é importante, gente? Quer dizer, sempre, né, vira e mexe, alguém diz assim, tá bom, mas para que você estuda isso? Né? Então, eu vou tentar apresentar alguns tópicos que eu considero interessantes. Em primeiro lugar, é o seguinte, vocês precisam ter uma ideia da quantidade de habitat novos que a gente encontrou. Vejam, eu tenho um diápiro de sal exumado, eu tenho os pockmarks e eu tenho os montes carbonáticos, além do fundo marinho, né? Então, assim, novos habitats, e aí eu não vou me meter a falar sobre biodiversidade, mas eu tenho absoluta certeza que novas espécies haverão de ser encontradas, né? Em algumas das áreas estudadas, existe indício de escape de metano. E daí? O metano é um gás estufa, né? E a gente conhecer o balanço do metano natural nos permite conhecer melhor o balanço do metano não natural, do metano antropogênico, né? Circulação oceânica, né? Identificação das correntes de fundo, né? Risco geológico, ou seja, algumas dessas estruturas elas podem provocar escorregamentos do fundo do mar. E aí, se você eventualmente tiver, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um oleoduto, né? Eventualmente, se eu tiver algum fenômeno de risco geológico, eu posso comprometer essas estruturas que estão instaladas no fundo do mar, né? Atividade vulcânica, né? A atividade vulcânica, ela gera calor, e ao gerar calor, ela permite a maturação do petróleo. Então, para os modelos de evolução das bacias petrolíferas, é importante entender os processos de maturação, né? Os processos de calor, né? E a presença de metano no caso, é um gás raso que está escapando, né? E que, eventualmente, poderia servir como fonte de energia. Bom, a gente não parou, né? A gente não parou, na verdade, a gente, usando uma expressão caipira, né? Cada enxadada é uma minhoca, né? Então, vejam, a gente continua trabalhando isso aqui, essa slide aqui, ele vai fazer parte da tese da Raíssa, né? Que é minha aluna, né? Para quem não sabe quem é a Raíssa, é a Pitula, né? Vai fazer parte do trabalho da Raíssa, né? Nos quais a gente está encontrando muitos mais montes carbonáticos, né? E a gente quer estudar a disposição, né, o arranjo geográfico desses montes carbonáticos. Então, tem mais coisa chegando por aí, né? E aí eu quero deixar os meus contatos aqui, meu e-mail,
eu tenho o laboratório tem uma página no Facebook, né? É só vocês procurarem Laboratório de Geologia de Margens Continentais, e eu administro mais 2 páginas, uma chamada Mar Ciência e uma chamada Coastal Zone Management, né? Eu queria fazer um agradecimento, né? Bom, em primeiro lugar, sem financiamento público não se faz ciência no Brasil. Isso é muito, muito importante, né? Então, eu quero agradecer aí à FAPESP e ao CNPq, a tripulação do Alfa Crucis, né? E os pesquisadores que participaram dos vários cruzeiros que a gente tem trabalhado, ao pessoal do Laboratório de Química Orgânica Marinha e de Química Inorgânica, né, do IOUSP, a galera do Café com Ciência, e a galera toda aí do Lama, né? Esse quadro já está um pouquinho desatualizado, né? Mas isso aqui está na parede lá do nosso laboratório, né? E quero agradecer muito a paciência de vocês de terem escutado, né? Se é que ainda tem alguém assistindo, né? Porque eu não estou vendo, né? Pela paciência de terem me escutado, e eu estou à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado, gente. Oi, professor, a gente que agradece, tem 103 pessoas aqui. Eu vou só pedir para você deixar o Café com Ciência, o e-mail do Café participar, que aí eu mostro para a gente as perguntas e os resultados das enquetes que a galera participou. Você quer o quê? Desculpa, cadê o e-mail do café? Mariana? Eu já estou aqui, Gia. Eu já estou aqui já. Vou fechar o... Tá, então eu vou pedir licença aqui para compartilhar aqui a minha tela para vocês. Não sei se está indo, eu não sei mexer nisso. Deixa eu ver. Acho que não vai conseguir, né? Uma guia do Chrome. Vamos ver. Que é isso? Vamos ver se é isso. Não é isso. Mariana, deixa eu só falar uma coisa para o pessoal. É o seguinte, gente, eu vou explicar. Era para a gente usar outra plataforma, era para a gente usar outra plataforma, mas a gente acabou tendo alguns problemas e decidimos pelo Google Meet. Só que no caso do Google Meet, eu preciso convidar as pessoas, tá? Então, e tem um limite de número de pessoas, tá? Então, realmente, assim, talvez numa outra plataforma seja mais fácil da gente de se trabalhar, tá? Mas muito, muito obrigado mesmo, tá? E estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Acho que não está funcionando o que eu tentei fazer, então deixa para lá. Então, vamos para as perguntas aqui. Michel, a pergunta mais votada de hoje foi da Priscila. Onde ficam os vulcões em São Sebastião, São Paulo? Moro nessa cidade, nunca havia falar disso. Estou impressionada. Vou botar no chat aqui também. Priscila, vamos lá, Priscila. Na verdade, assim, em primeiro lugar, precisa entender que não são vulcões ativos, né? Então, assim, e não tem aquela forma, que nem Monte Fuji, né? Na verdade, o que a gente vê hoje, o que a gente vê hoje, na verdade, não são vulcões. Mas se você olhar a forma da Ilhabela, se você olhar a forma o mapa da ilha de São Sebastião, né? Ele é um triângulo, né? E, na verdade, em cada ponta desse triângulo existe um pico. E cada pico desses é um vulcão, é um edifício vulcânico. A próxima pergunta, então, Michel, né? Estão empatadas aqui, ó. Vou ler junto, de uma pessoa anônima. Há alguma relação de pockmarks e de apiros com os famosos geysers? Não.
Não, na verdade, não. Os geysers, né? Os geysers, eles são formados essencialmente em áreas com atividade vulcânica atual, né? Lugares em que você tem um vulcanismo presente, um vulcanismo atual. Por exemplo, guardadas as proporções, onde você tem, por exemplo, essas fontes termais que a gente tem. Por exemplo, se você for para... Claro, não dá para comparar, tá, gente? Não esperem... Veja, ponho muitas aspas, mas se você for para alguns lugares no interior de São Paulo e em Poços de Caldas, você tem águas quentes, né? E essas águas quentes, elas são geradas por atividade termal, né? Então, assim, não, os pockmarks, eles não têm relação com os geysers. Os geysers ocorrem só em áreas onde eu tenho vulcanismo ativo. O que mais? A próxima pergunta, então, foi da Túlia, ela está aqui. A atividade dos vulcões da Bacia de Santos é comparável com a dos Andes? Não, definitivamente ela não é comparável com a dos Andes. Ela é uma atividade bem mais restrita, não tem como comparar. Na verdade, é uma coisa interessante, porque assim, as grandes atividades vulcânicas, elas acontecem onde a gente tem os contatos das placas, né? Seja as placas se separando, como no meio do Oceano Atlântico, seja com as placas se encontrando, né? Como você tem, por exemplo, em toda a faixa, em toda a costa oeste da América do Sul, né? Essas outras manifestações vulcânicas, elas não têm a mesma escala que tem, no caso, os Andes, tá? A próxima pergunta aqui, então, uma pergunta anônima. Qual a ligação desse vulcanismo na costa paulista com a cadeia Vitória Trindade? Ótima pergunta. Na verdade, se você... as pessoas que têm estudado com esse alinhamento da CVT, né, da cadeia Vitória Trindade, seria uma outra razão, porque, na verdade, o processo de soerguimento da cadeia Vitória Trindade, ele tá associado com fraturas ligadas à abertura do oceano, né? Então, assim, não existe uma relação genética, né? Não existe uma relação genética. Inclusive, assim, algumas idades da CVT são muito recentes, né? São bastante recentes. A última pergunta de hoje, então, também anônima, os corais da Amazônia poderiam fazer parte de uma formação de monte carbonático? Bom, vamos lá. Essa questão dos corais da Amazônia, como eu tive um envolvimento, porque eu participei dos trabalhos, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: não deveria se falar em corais da Amazônia. A gente deve falar em recifes da Amazônia. Não são recifes de corais, tá? Não são recifes de corais. E nem todo recife é recife de coral, né? Embora existam corais nos recifes da Amazônia, né? Eles não são o grupo mais abundante, né? Não são o grupo mais abundante, né? Existe uma série de outros organismos, existem algas, existem esponjas, existe uma série de outras coisas. Então, assim, não se deve falar em corais da Amazônia, e sim em recifes. E esse processo de formação dos recifes da Amazônia, ele não tem uma origem associada a escape de fluido, né? Então, assim, ele não tem exatamente, tá? Então, são recifes coralíneos, né? São algas, né? Então, vejam, mas esses recifes da Amazônia, eles não têm como gênese esses processos todos que a gente descreveu aqui para a Bacia de Santos. Interessante. A gente teve várias perguntas, mas por causa do tempo, assim, vai ficar um pouco, né, ia ficar muito extenso, então a gente vai ter que parar por aqui. Eu vou mandar
para vocês aqui no chat. Olhem quem tem interesse no certificado. Olhem aqui, respondam esse formulário, né? Já cliquem nele, por favor, e copiem. E eu queria agradecer, assim, todo mundo pela paciência nesse novo formato. Convidar a Pitts para fazer as honras do fechamento aí. Já que ela foi tão presente na apresentação. Muito obrigada, Michel, pela oportunidade de expor o trabalho no Café Consciências, mostrar o trabalho do laboratório. A gente vai colocar o vídeo gravado no canal do YouTube. Em breve a gente vai lançar o canal nas nossas redes sociais.